Se esse vídeo chegou até você, eu não acredito em coincidência. Então, presta atenção nesse vídeo. A primeira coisa que eu vou te pedir é se inscrever nesse canal e curtir esse vídeo. Fazendo isso, o vídeo se espalha através do YouTube e chegue em mais pessoas, assim como chegou em você. Então, voltando pro vídeo, é que não pense demais para fazer, mas apenas faça. Sim, tem momentos que a gente tem que pensar em tomar decisões, mas tem momentos, irmão, que você tem que pular de cabeça, sem titubear. O que é sem titubear? É vamos supor, sem insistência, sem resistência. Só apenas se jogue. Porque, irmão, não tenha medo de se arrepender de ter feito, mas tenha medo de se arrepender de nunca ter feito. Imagina, vai iniciar um projeto, talvez é criar um canal mesmo. Talvez você nem sente isso no coração. Talvez isso você não quer. Mas talvez o que Deus quer para ele mudar a sua vida é só você ligar a câmera e falar com pessoas. Nem que seja que só falar e falar, irmão. Talvez você não quer fazer isso, mas apenas ligue. Não pense demais. Ah, mas se der errado. Ah, mas se as pessoas vão falar de mim. Se as pessoas vão falar, elas vão ter que falar. Isso você consegue impedir? Você sendo a pessoa mais perfeita ou imperfeita, não importa. Eles vão falar, mas você consegue se controlar e tomar uma decisão, que é fazer, mesmo a pessoa dizendo. É fazer, mesmo a pessoa te falando o que quiser que elas falem. Deixa elas falar, mas faça. Tome essa decisão, porque o primeiro passo é você que pode tomar. É só você, e não um sentimento, mas sim uma decisão. Então tome esse primeiro passo. Talvez é criar um canal, irmão. Eu não sei o que é, mas aquilo que geralmente você acha, aquilo que você não quer, ou aquilo que você geralmente acha fácil. Por exemplo, talvez é ensinar pessoas a andarem de skate. No futuro você pode até monetizar, vender curso, ou monetizar com o YouTube, eu não sei. Mas faça, é ligar a câmera. Ah, mas eu tenho vergonha. Irmão, se isso não ecoar na sua cabeça que daqui a 100 anos você e ela vai estar debaixo da terra, nada mais vai ecoar na sua cabeça. Como assim? É exatamente isso. Talvez você e ela tá vivendo o mesmo tempo agora, mas o que vai fazer diferença é no futuro. E como eu posso, você não pode mudar o futuro, mas você pode tomar uma decisão. Porque, irmão, Deus já tá marcado o que vai acontecer. Ah, mas aconteceu uma aflição. Ele falou que vai fazer. E quando ele falou que vai fazer, já marcou o dia que vai acontecer. Ele não falou que não vai acontecer as aflições. Mas mesmo passando pelas aflições, pela aprovação, a promessa vai se cumprir. Eu não sei o que é realmente, mas você sabe, irmão. Pare de pensar demais. Apenas se jogue. Porque às vezes a gente fica se remoendo tanto. Porque a gente está querendo ser quem a gente era. Mas você é outra pessoa de quem você era. Talvez você já não tenha mais aquela vontade de vencer. Tem motivação. Mas mesmo assim faça. Mesmo assim, irmão. Porque às vezes a gente está sem motivação. Mas que 90% de quem treina, quem faz treino, acorda sem motivação. E o que faz eles continuarem é quando eles se levantam da cama e dão o primeiro passo. A entrevista mostra que quando eles levantam da cama, eles já fazem o resto, ou seja, eles já treinam e voltam. Mesmo sem motivação, ou seja, o primeiro passo para você sair dessa zona de conforto, para você se levantar desse lugar aí. Talvez é na caverna, assim como Davi. Um exemplo aqui, Davi se levantou na caverna, no lugar onde ele estava sendo perseguido, num lugar onde tinha pessoas endividadas, pessoas já não havia mais sentido na vida. Mas ele mostra que Davi se levantou e começou a treinar aquelas pessoas. E como assim treinar? O propósito de Davi era ser rei. E ali, dentro daquela caverna, por mais simples que fosse, por mais que o redor dizia não, ele se levantou e ali ele começou a praticar, irmão. Eu quero que aprenda isso daqui. Ouve esse padrão aqui, presta atenção. Eu vou te falar um seguinte padrão que você precisa marcar na cabeça. Eu vou falar primeiro um exemplo de José do Egito. Ele sonhou que ele ia ser rei, que o sol e a lua e os seus irmãos ia se curvar perante ele. E os seus irmãos ficaram com inveja e falaram: não, isso não vai acontecer não.
Mas aí eles ficaram com tanta inveja que jogaram ele dentro do buraco e depois venderam ele. E o que a gente percebemos isso? Que aonde José, mesmo no pior que fosse, mesmo ele sendo rejeitado, o propósito se cumpriu. E antes de continuar essa história, eu quero falar de Jesus também. Jesus, ele tinha uns discípulos, sim, mas na hora que, no último momento onde ele ia ser sacrificado, ele foi rejeitado pelos seus discípulos. Naquele momento, eles rejeitaram Jesus. E o que eu quero que você pega nesses dois exemplos aqui é que mesmo pessoa te rejeitando, mesmo que você esteja só, ou que todo mundo te rejeite, o propósito se cumpriu. Perceba, José, de onde ele passou, ele governou. E o propósito dele era ser governador. Sendo preso, sendo escravo, ele foi governador. E depois do Egito. E os seus irmãos não se curvaram. E ele falou, não, levante-se, irmão. Eles falam, levante-se. E não tenha vontade de se vingar. Mas tenha compaixão, irmão. Tenha compaixão. Às vezes você, não, eu vou me vingar daquela pessoa. Não, eu quero prosperar porque eu quero me vingar daquela pessoa. Não, irmão. Ali, mesmo os irmãos deles rejeitando, passou por uma crise onde ele foi falar com o governador. E adivinha? José do Egito. Pois é. Eles falam, não, se levante-se. Ou seja, não tem esse ódio, essa vontade de se vingar. Mas perdoe. Mas eu quero que você pegue aqui mesmo. É esse padrão, irmão. Pode rejeitar todo mundo. Todo mundo. Mas Deus não te rejeita. Mas Deus não rejeitou a promessa que ele fez na sua vida. Tá entendendo? Ou seja, faça, irmão. Faça. Faça acontecer. Se você quer viver uma vida extraordinária, então faça. Ah, mas tá na mão de Deus. Realmente tá na mão dele. Mas você precisa dar esse primeiro passo. Você precisa dar esse primeiro passo e manter constância. Manter constância. Ah, eu comecei. Eu dei o primeiro passo. E aí, o que é que eu faço? Dei o segundo passo. Comecei de novo. Dei o terceiro. Sucessivamente. Porque a caminhada da fé é uma caminhada. Ou seja, o primeiro, o segundo, o terceiro. Sucessivamente. Não é só falar, mas sim fazer. E sim fazer, irmão. Assim como o Tiago fala, mostra a tua fé, que eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, não é só falar, mas assim fazer. E a sua fé ser comprovada com as suas obras. Talvez é dar o primeiro passo. Talvez é pisar onde não tem o que pisar. E assim quando você pisar, ou se você já pisou e está com vontade de desistir, ou com desânimo, levante essa cabeça. Porque vai se cumprir a promessa. Você percebeu que mesmo rejeitando, Deus não rejeitou. Nem a quem ele deu a promessa e nem ele mesmo. De tanta compaixão, de tanto amor. Ele está te dizendo, vai se cumprir. Mas mantenha constância. Dê o primeiro passo, o segundo, o terceiro. Ah, mas se eu cair, não tenha medo de cair. Porque se for olhar, caído talvez você já está caído. Ah, mas se eu tentar levantar de novo. Ah, vai cair de novo. Se for para cair, você não vai impedir isso. Mas você pode se levantar mais uma vez. Ah, mas eu caí. Você não consegue impedir. Mas você pode levantar mais uma vez. Para finalizar o vídeo, é como a gente aprende a andar. Quando a gente era bebê, a gente tentava, a gente engateava, depois a gente levantava, tinha a estabilidade para se levantar e depois caía. Dava o primeiro passo, caía. O segundo, e hoje você tá aí caminhando e perceba, você nem lembra mais. Ou seja, as aflições do agora não te deixam ver o que vai acontecer. E talvez você vai esquecer dessas aflições. Mas a promessa de Deus vai se cumprir. Tá entendendo? Talvez você nem lembra, porque você era bebê ainda. Mas mesmo naquela aflição, onde você se levantava e caía, levantava e caía, hoje você tá aí de pé. E vai se cumprir, irmão. Esse foi o vídeo. Mantenha constância. Ah, mas se for criar um canal, mesmo você não sentindo, mesmo você não querendo isso, faça. Porque se for para dar errado, vai ter que dar errado. Se for para quebrar a cara, você não vai quebrar a cara, mas faça do mesmo jeito. Às vezes a gente tem muito medo de quebrar a cara. E quando a gente fala pra alguém, aí a pessoa não. Aí quando você fala pra alguém próximo mesmo, e também não fica falando pra todo mundo os seus sonhos e nem o que você vai fazer. Porque quando você fala pra alguém o que você vai fazer,
Quando você faz e cai, a pessoa vai falar: ah, eu não te falei que isso ia dar errado? Ela fica zombando da sua cara. Ou seja, se cair, que seja no secreto. Mas Deus te levantará no secreto e te honrará publicamente. E esse foi o vídeo, irmão. Se falou com você, compartilhe com alguém. Se inscreva nesse canal, assim como eu falei. E que Deus te abençoe, irmão. Não ignore isso. Talvez você está pedindo sinal atrás de sinal. O agir de Deus atrás de agir de Deus. Mas vai esperar até quando? E se eu esperar, o que Deus quer que você faça é dar o primeiro passo. E confiar que nesse primeiro passo Ele te sustenta. Então esse foi o vídeo, irmão. E que Deus te abençoe.